Olá pessoal, aí vamos nós para a nossa videoaula de número 14, falando sobre alguns teoremas e algumas propriedades a respeito da convergência de sequências numéricas. Porque a definição de convergência de sequências ela é um tanto quanto trabalhosa, tem hora que não tem como escapar, mas tem algumas propriedades que nos ajudam, inclusive no cálculo ou no entendimento sobre a convergência de determinadas sequências. Primeiro vou apresentar para vocês dois teoremas e vou demonstrá-los a respeito de informações teóricas importantes sobre sequências. Esse é o primeiro, teorema número 1, que nos diz o seguinte: se você tiver na sua mão uma sequência convergente, essa sequência ela vai ser limitada, ou seja, os termos da sequência em módulos são menores ou iguais a uma constante fixada. Toda sequência convergente, se ela está convergindo, é porque ela é limitada. Faz sentido para você? Bom, uma sequência ela é convergente, ela tem um limite. Então significa que a partir de um certo n0, dado um epsilon qualquer, está todo mundo dentro desse intervalo L mais epsilon, L menos epsilon. O máximo que vai acontecer é alguns elementos ficarem fora. Será que, de alguma forma, isso ainda nos permite garantir que a sequência é limitada? Sim. Olha só. Vamos denotar por n uma sequência qualquer e suponha que ela convirja para um certo L, um número real L. Bom, por definição, para todo epsilon existe um n0 tal que blá blá blá. É para todo epsilon. Em particular, eu vou pegar aqui o epsilon igual a 1. Se você tiver o epsilon igual a 1, com certeza vai existir um número natural n0 tal que para todo mundo acima do n0 vale aquela fórmula. A n menos L em módulo é menor do que o epsilon, que no caso aqui é 1. Tomei 1, podia ter tomado qualquer outra coisa, tá? Peguei 1 de propósito. Bom, isso aí, pessoal, o fato do AN menos L em módulo ser menor do que 1 nos implica o que está escrito nessa frase aí de baixo, que o módulo do AN é sempre menor do que L mais 1, L menos 1. Por quê? Vou te ajudar aqui. Não sei se você se lembra, mas uma consequência da desigualdade triangular é que você sabe que a desigualdade triangular em módulo A mais B é menor ou igual a módulo de A mais módulo de B. Ok. Só que eu posso trocar a desigualdade se eu trocar o sinal de mais por menos. Então, sempre que eu tenho uma soma, eu posso falar que a soma em módulo é maior ou igual ao primeiro menos o segundo em módulos 2. Tá certo? Então, pessoal, isso aqui nos implica, isso aqui que está escrito aqui, nos implica dizer que, joga esse L para lá, em módulo, fica assim, AN menor do que 1 mais módulo de L, ok? Acontece que o módulo de L ou é 1, ou é L, ou é menos L. Então, em todo caso, o AN ele é menor do que L mais 1, ou L menos 1, que é o que está escrito aí. Só que isso vale para qualquer N acima do N0. Tá, mas e antes do N0? Vamos fazer o seguinte. Nós vamos tomar o C como sendo o máximo entre o A1, o A2, o até o AN0 menos 1. Na verdade, pessoal, era bom pegar isso aqui em módulo, tá? Vamos pegar em módulo. Pega o C como sendo o máximo entre os termos da sequência antes do N0, então módulo do A1, módulo do A2, até o AN0 menos 1, e pega o L mais 1 e o L menos 1 que estão aí. Se nós pegarmos isso, com certeza qualquer AN da sequência é menor ou igual. Olha, se for o A1 ele é menor ou igual a ele mesmo, se o A2 ele é menor ou igual a ele mesmo, se for o AN0 para frente, todo mundo é menor ou igual a 1 mais L ou 1 menos L. Então, de alguma forma, todo mundo em módulo é menor ou igual a alguém que está aqui, e esse conjunto é finito, eu consigo o máximo numa boa. Então, qualquer AN da sequência é menor ou igual a C, sendo este aqui o C para todo N natural. Isso nos mostra que a sequência é limitada, como a gente queria. Bonitinho, né? Portanto, toda sequência que está convergindo para um certo L é limitada. Porque está todo mundo dentro do intervalinho fechado e quem não está do intervalinho ali, pertinho do L, e quem não está, são poucos, e esses poucos eu consigo então ir até eles e fechar a história. Tá bom? Uma consequência disso é o seguinte: toda sequência que não é limitada, então ela não é convergente, ou seja, ela é divergente. Como assim? Nós acabamos de provar no teorema 1 o seguinte:
Se a sequência é convergente, então ela é limitada. Foi isso que nós provamos agora no Teorema 1. Qualquer sequência convergente é limitada, implica limitada, certo? Você deve saber da lógica que se P implica Q, então a mesma coisa eu posso dizer que não Q implica não P, que é a contrarrecíproca, né? Isso aqui é da lógica. Ou seja, se eu tiver uma sequência que não é limitada, então eu implico o contrário, eu implico que ela não é convergente. Não ser convergente significa divergente. Vejam, corolário imediato, é só ajeitar com o auxílio da lógica, só estamos dizendo de forma diferente. Então, olha só, um jeito de você verificar que determinadas sequências são divergentes é verificar que ela não é limitada. Então, por que a sequência 1, 2, 3, 4, 5? Por que essa sequência não é convergente? Ela não é convergente simplesmente porque ela não é limitada. Os seus termos todos explodem de tão grandes à medida em que isso vai avançando, então ela não é limitada. Se ela não é limitada, então ela também não vai para lugar nenhum. Ela não é convergente, portanto, divergente. Ok? Que é exatamente o que eu estou falando aqui. Agora, quando a gente faz isso aqui, não limitada implica não convergente, é contrarrecíproca. Agora eu pergunto para vocês se vale a volta, se vale a recíproca. Será que uma sequência limitada sempre implica que ela é convergente? Será que toda sequência limitada também tem limite? Parece que sim, né? Até pela frase. Será que toda sequência limitada é convergente, ou seja, tem limite? Não, não é verdade. Nem sempre uma sequência limitada é convergente. Nem sempre uma sequência limitada tem limite da forma como nós definimos. Por exemplo, a sequência 1 menos 1 menos 1. Obviamente ela é limitada, porque os seus termos em módulos são menores ou iguais a 1. Porém, ela é divergente. Por que essa sequência é divergente? Ora, porque eu estou sempre alternando entre menos 1 e 1. Ora estou no menos 1, ora estou no 1, ora estou no menos 1, ora estou no 1, ora estou no menos 1, ora estou no 1. Como é que a partir de um certo ponto, de um certo N0, estaria todo mundo próximo de um certo limite? Você pode pensar, sei lá, se o limite é 0, será que tem como o pessoal estar próximo do 0? Não. O limite, pelo jeito, teria que ser no 1 ou no menos 1. Mas se você falar que o limite é 1, por exemplo, então a partir de um certo ponto teria que estar todo mundo aqui pertinho do 1. Ué, mas fica alternando. Tem hora, ele estava aqui perto, estava em cima do 1, voltou. Estava em cima do 1, voltou. Isso tinha que ser bem pertinho, então intuitivamente nós já provamos que isso não é divergente. Ok? Claro, para formalizar se deveria mostrar pela definição bonitinho, mas já serve para a gente essa noção intuitiva nesse ponto aqui, tá bom? Um segundo resultado importante é que, apesar disso aqui, nem tudo está perdido. A gente provou que toda sequência convergente é limitada. A gente acabou de observar que a volta não vale, mas ela volta se eu acrescentar uma coisinha. Se além de limitada, a minha sequência for monótona, ou seja, for crescente ou decrescente, estritamente crescente ou estritamente decrescente, aí sim eu posso concluir a volta. Eu posso concluir que ela é convergente. Então, olha, toda sequência convergente é limitada. Nem sempre vale a volta, mas se a sequência limitada for também monótona, então sim, não tem como ela não ser convergente. Como é que nós demonstramos isso? Vamos fazer rapidinho aqui. Vamos supor que nós temos a N uma sequência monótona limitada. Então tem duas coisas, ela é monótona e ela é limitada. O fato dela ser limitada significa que os seus termos todos a N módulos são menores ou iguais a uma certa constante C para todo N natural, está escrito aí. Agora, o fato dela ser monótona pode dizer 4 coisas. Ou ela é crescente, ou decrescente, ou estritamente crescente, ou estritamente decrescente. Eu vou supor que ela é estritamente crescente, só para poder caminhar bem aqui na demonstração. Mas é claro que se você fizesse para os outros 3 casos, estritamente decrescente, crescente, decrescente, daria na mesma, tá bom? Eu só assumi um dos 4 para não precisar fazer todos os 4. Vou fazer apenas essa. Vou supor que ela, então, já que ela é monótona, vou supor que ela é estritamente crescente, tá bom? Os outros casos, é óbvio, são a mesma ideia, dão a mesma ideia. Só variar uma coisinha ou outra aqui no que eu vou fazer aqui em diante. Tudo bem? Agora, pessoal, eu vou pegar o conjunto dos termos da sequência. Uma coisa é a sequência, A1, A2, A3, A4, etc. Outra coisa é o conjunto dos termos da sequência, né? Conjunto do A1, A2, A3. Esse conjunto é um conjunto de números reais, portanto é um subconjunto real.
Acontece que este subconjunto tem todos os seus elementos menores ou iguais a um determinado número C, o que nos mostra que este conjunto ele é limitado superiormente. E como o conjunto dos números reais é completo, todo conjunto limitado superiormente ele tem supremo. Então vamos chamar de S o supremo deste conjunto X aí. Vamos chamar de S o supremo deste X aí. Tá bom? E vamos mostrar que de fato é exatamente o S o limite dessa sequência. Olha que bacana! O limite dessa sequência é o supremo. Claro, né? Tá subindo, pessoal. Tá subindo. A sequência 1 menor que a 2, menor que a 3, tá subindo. E o que eu estou dizendo? Que o limite disso, ela tá indo para o supremo do conjunto. Faz sentido isso, né? Mas vamos mostrar que isso é verdade. Bom, para a gente mostrar que o supremo, que o S, que é o supremo, de fato é o limite, então nós temos que pensar na definição de limite, definição de supremo. Vamos lá. Então, olha só. Vou fazer até um desenho aqui para te ajudar a entender melhor. Aqui tem o A1, que é menor do que o A2, que é menor do que o A3, que é menor que o A4, A5, etc, etc, etc. E tem aqui um S. Esse S aqui é o supremo dos AIs. É o supremo do conjunto formado pelos AIs. Ok? Agora, se eu então, o que significa supremo? Significa que o S ele é maior ou igual a todo mundo, então o S é maior ou igual a todos os AIs para todo I, e mais ainda, isso significa que o S é o menor número real que satisfaz essa propriedade, ou seja, o S é a menor das cotas superiores, lembra? Então faz o seguinte, pega um número S menos epsilon para qualquer epsilon positivo. Pega um epsilon positivo qualquer e pega o S menos epsilon. Quando você faz isso, então você... Esquece meu desenho aqui, né? Quando você pega o S menos epsilon, é claro que o S menos epsilon está para baixo do S, porque o epsilon é positivo, o S tá ali, estou pegando um pouquinho antes. O S menos epsilon, ele não é supremo, o S é o supremo, isso aqui não pode ser supremo. Significa que existe algum termo da sequência aqui dentro, entre o S menos epsilon e o S, não é? Existe um certo AN0, que eu vou chamar aqui, entre o S menos epsilon e S. Por que, professor? Não estou entendendo. Por que existe esse carinha? Esse carinha existe porque se tivesse todo mundo para trás do S menos epsilon, então o S não seria supremo, o supremo seria o S menos epsilon, não é? Então, olha, então não está todo mundo para trás do S menos epsilon. Se não está todo mundo para trás, então tem alguém para frente. Quantos tem? Deve ter um monte, deve ter infinitos, mas tem um certo AN0 pelo menos. Então tem um certo AN0 que está ali encaixado entre o S menos epsilon e o S. Tem alguém ali encaixado, um certo AN0 entre o S menos epsilon e o S. Ok? Bom, agora, o fato do x ser estritamente crescente me diz que todos os termos acima do AN0 estão ali também. Então, se eu pegar qualquer n acima do n0, esse vai ser maior do que o n0, sucessivos, todos eles vão estar aqui dentro. Todos. E mais ainda, S é claro que é menor do que S mais qualquer coisa positiva. Então, do jeito que está escrito aqui, você vê que qualquer AN acima do N0 está entre S menos epsilon e S mais epsilon, não? Acontece que estar entre S menos epsilon e S mais epsilon significa que a diferença do AN0 para o S é menor do que o epsilon em módulo. Essa é a definição desse intervalo, não é? Então a diferença do AN para o S em módulo é menor do que o epsilon para todo N acima do N0, ok? Bom, e essa é exatamente a definição de convergência de sequência. Dado um epsilon, existe um N0, que é o primeiro carinha que estaria aqui dentro, né? A partir do qual todo mundo à frente dele está entre o S menos epsilon e S mais epsilon, ou seja, o S é exatamente o limite dessa sequência que, portanto, é convergente. Ok? Tudo bem? Espero que você tenha entendido legal essa demonstração.
Bom, e além desses dois teoremas que são muito importantes, então você entendeu? Toda sequência convergente é limitada. Nem toda sequência limitada é convergente, mas se eu pedir que ela seja crescente, decrescente ou estritamente uma dessas coisas, então sim ela é convergente. Uma sequência que está crescendo e que é limitada, não tem como ela não ter um limite. Uma sequência que está decrescendo e que é limitada, não tem como ela não ter um limite. Aliás, no caso dela ser decrescente, o limite vai ser um ínfimo e não supremo. Tudo bem? Bom, além disso, agora sim, eu vou enunciar, mas não vou demonstrar, algumas outras propriedades de limite que são similares às que você conhece para o cálculo quando você estudou limite de funções. Que nos permite calcular com alguma agilidade alguns certos limites sem precisar toda hora ficar usando a definição, tá bom? São propriedades que você já deve estar esperando de alguma forma, eu acredito. Sejam AN e BN, então, duas sequências convergentes, suponha que o AN converge para um certo limite A e que o BN converge para um certo limite B, tudo bem? O que acontece quando eu faço a soma ou a diferença do AN com o BN? Quando eu faço a soma ou a diferença, a sequência obtida também é convergente. E se for a soma, então o limite dessa soma vai ser a soma dos limites. Então, AN mais BN, o limite disso vai ser A mais B. Se for menos, é A menos B. E se for produto? Produto também. Produto de duas sequências convergente é convergente e o limite é o produto dos limites. Tá bom? Em particular, se uma dessas sequências AN e BN fosse a sequência constante K, 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 etc., então poderia pensar no K vezes AN, que também é uma sequência convergente, portanto, e isso aí tem como limite K vezes o limite do AN, que é o A. É um caso particular da P2, né? 4. E divisão? Bom, divisão também funciona legal. Se o meu AN converge para A e BN converge para B, quando eu faço a divisão, isso converge para A sobre B, desde que os denominadores todos sejam não nulos. Então, os BNs, nenhum pode ser zero e o limite também não pode ser zero. Então, nenhum dos denominadores pode ser zero, senão esse aqui estaria escrevendo alguma coisa absurda, né? O módulo de uma sequência convergente também é convergente. E para onde vai o limite? O limite vai para o módulo do limite da AN. Aqui eu faço um parênteses, é só uma demonstração que eu acho que valeria a pena você tentar fazer, essa propriedade 5, mostrar que o módulo de uma sequência AN é convergente e que converge para o módulo do limite anterior, né? Só que isso não vale a volta. Não vale a volta. Se você pensar, por exemplo, na sequência 1 menos 1, 1 menos 1, etc., essa sequência ela não é convergente, nós sabemos, né, que ela não é convergente. Por outro lado, se eu pegar a sequência dos módulos, a sequência dos módulos é 1, né? 1, 1, 1, 1, 1. E claro, isso aqui é constante. E se é constante, isso converge para a constante. Então veja, o módulo converge para 1, mas sem o módulo ela não converge. Sem o módulo ela não converge para lugar nenhum. Interessante, né? Então vale a ida, mas não vale a volta dessa propriedade 5. Propriedade 6. Se termo a termo de uma sequência o AN for menor ou igual a BN, então você tem as duas sequências. O primeiro termo do A é menor do que o primeiro termo do B, o segundo termo é menor do que o segundo, o terceiro é menor do que o terceiro e assim por diante. Então não tem como escapar. O limite da sequência N é menor ou igual ao limite da sequência BN. Tá? Famoso teorema do confronto ou do sanduíche. Se você tem uma sequência Zn encaixada entre o AN e o BN para todo o N natural, e o AN e o BN têm mesmo limite, então o AN e o BN estão indo para o mesmo limite A, então não tem como escapar. A sequência do meio também converge e vai para o mesmo A das pontas. É o teorema do confronto ou do sanduíche. E por fim, oitava e última propriedade, se você tiver duas sequências, uma convergindo a zero e a outra limitada, o produto vai a zero. Então essa propriedade é muito importante também, né? Você tem um produto em que você sabe que se as duas fossem convergentes, isso aqui teria limite e o limite seria o produto dos limites. Só que pode ser o seguinte, pode ser que eu saiba que essa sequência N ela é convergente e vai a zero, só que essa daqui pode ser que ela não seja convergente, mas o que me importa é que ela seja limitada. Então, se isso acontecer, nem tudo está perdido na hora de fazer o produto. Se uma for limitada, a outra convergir para zero, não tem como o produto escapar do zero. O produto tem que convergir para o zero. Mesmo que o limite dessa não exista. Tá certo?
Todas essas 8 propriedades talvez valha a pena, se você tiver tempo, oportunidade de tentar fazer. Todas elas tem que fazer com a definição, claramente, tá bom? Não vou fazer aqui. Acho que você deveria pelo menos selecionar uma ou duas ali, tentar fazer, mostrar por que realmente isso vale, tá bom? Mas eu vou aproveitar esse finalzinho de vídeo aula para mostrar para vocês como é que agora a nossa vida ficou mais fácil. Tá? Por exemplo, rapidinho aqui, como é que você calcula o limite da sequência seno de n sobre n? Vejam, o n está variando, 1, 2, 3, 4, etc. Como é que você calcula o seno de n sobre n? Então, se você tiver esse primeiro exemplo aí, a sequência n definida como termo geral seno de n sobre n. Bom, observe uma coisinha. Você pode escrever isso aqui como sendo seno de n, seno de n vezes 1 sobre n, separado, ok? Observe que esta sequência 1 sobre n, nós já falamos sobre ela, é uma sequência muito importante, ela converge para zero, porque à medida em que o n vai aumentando, não tem como isso aqui escapar de ir para zero. Agora, seno de n você conhece essa função seno, né? A função seno ela é uma onda, ela fica alternando. Essa sequência não tem limite coisa alguma. A seno de n não é uma sequência convergente, não. Porém, ela é limitada. Por que ela é limitada? Porque o módulo do seno de n é menor ou igual a 1 para todo n. Sempre o módulo do seno é menor ou igual a 1. Então, ela é limitada. E por conta da oitava e última propriedade, se você tem uma sequência limitada vezes uma que vai para zero, então toda a sequência vai para zero também. Portanto, essa sequência que está aí converge para zero, ok? E essa última aí, para a gente fazer, vamos calcular o limite dessa sequência que está aparecendo aí, 3n² mais 4n sobre 5n² mais 7. Neste caso, pessoal, eu vou escrever a notação de limite, que é mais fácil. Nesse caso, em situações como essa em que eu quero calcular, principalmente usando propriedade, é melhor usar a notação do limite. Tá? Vocês vão perceber que é melhor para entender melhor como é que essas coisas funcionam, tá bom? Então, olha, o n vai até infinito dessa coisa, tá? O que eu vou fazer? Algo que você deve estar acostumado a fazer no cálculo. Vou colocar o n² em evidência aqui dentro. Veja que eu não estou fazendo nada com o limite. Estou apenas colocando o n² em evidência, o que vai deixar isso aqui como sendo 3 mais 4 sobre n, e embaixo n² sobre 5 mais 7 sobre n², ok? Observe que você pode cancelar os n² agora, e quando você cancela os n², isso aqui fica sendo o limite, com n tendendo a infinito, dessa expressão que ficou aí. 3 mais 4 sobre n, dividido por 5 mais 7 sobre n², ok? Bom, agora, pessoal, você pode usar todas as propriedades que nós vimos. Limite da soma é soma dos limites, da divisão eu também posso separar. Então, no fundo, isso aqui acaba ficando assim. Ficando limite de... Eu vou só escrever limite, tá, pessoal? Limite de 3 mais 4 vezes, porque constante pode sair, né? Limite de 1 sobre n. A lousa está pequenininha aqui, né? Mas veja, limite de 3 mais limite de 4 sobre n, a constantes pode sair para fora, me permitam a redundância. Embaixo fica limite de 5 mais 7, limite de 1 sobre n² é limite de 1 sobre n vezes limite de 1 sobre n, ou seja, isso aqui eu posso pôr o quadrado para fora. E aí, pessoal, limite de 3 é 3. Limite de 1 sobre n é 0, vezes uma constante que é 4, 0 também. Limite de 5 é 5. Aqui limite de 1 sobre n é 0, ao quadrado é 0, multiplicando por 7 continua dando 0. Então, 3 mais 0 sobre 5 mais 0, 3/5. Portanto, este limite, como você já deve imaginar lá do seu curso de cálculo, é 3/5. Tá bom? E com isso, então, nós terminamos esta videoaula. Até a próxima, pessoal. Bons estudos!